Já sabemos bem mais que o básico sobre o cumprimento de obrigações tributárias e quem são os seus sujeitos, mas ainda precisamos entender sobre o domicílio tributário. Em nada adianta pagar seus tributos e pagar para a pessoa errada. E conforme jargão bem popular para os civilistas, quem paga mal paga duas vezes. Brincadeiras à parte, o tributo pago indevidamente pode ser requerido junto ao órgão que o arrecadou por meio da recuperação tributária, que já começamos por aqui. Mas o pagamento errado vai incorrer em multas e juros devidos para o sujeito ativo que tem por direito e deve cobrar o cumprimento da obrigação tributária. Se esse é um assunto que te interessa, já siga o nosso podcast, coloca 5 estrelinhas e mande para um amigo que também vai gostar. Toda semana temos um novo episódio do jeito que você já conhece. Informação simples, específica e direto ao ponto. O tema de hoje para o nosso episódio está no artigo 127 do CTN e o domicílio tributário faz referência tanto a pessoas físicas, jurídicas de direito privado e de direito público. E a regra geral é que o contribuinte eleja o seu domicílio tributário. A localização do sujeito de direito para o fim de cumprimento de suas obrigações no direito tributário é imprescindível para que se possa efetuar a cobrança das suas obrigações principais ou acessórias. No caso das pessoas físicas, o domicílio é onde a pessoa vive, integra sua vida e seus interesses. E no caso das pessoas jurídicas, no local onde estão instaladas suas dependências físicas. De modo que uma empresa que exerce suas atividades somente no Brasil não poderá ser compelida a pagar o imposto sobre a renda devido na França, por exemplo. Ou seja, o domicílio tributário é o local onde o sujeito passivo é chamado para cumprir seus deveres jurídicos e é nele que o contribuinte deverá ser cobrado, sofrer fiscalização ou mesmo alguma execução fiscal. No caso das obrigações perante o Fisco Federal, há a possibilidade de eleição de domicílio eletrônico, o DTE, onde o contribuinte, por meio do e-carta, verá todas as comunicações relacionadas aos tributos federais. Isso ocorre inclusive para os MEIs e optantes pelo Simples Nacional. O uso do DTE torna mais fácil o exercício tanto da fiscalização e cobrança e também a vida dos contribuintes que queiram cumprir com suas obrigações fiscais. A cooperação mútua entre os sujeitos da obrigação é norte a ser perseguido. No caso de pessoas jurídicas sem filiais e apenas a matriz, a questão é simples, sendo que aquele será o domicílio tributário. Mas no caso de pessoas jurídicas com dezenas ou centenas de filiais, a doutrina entende que no caso de tributos devidos por cada estabelecimento, o ICMS e o IPI, por exemplo, cada filial é a sede própria e o seu estabelecimento. E no caso dos tributos calculados em nome da PJ centralizadora e não das filiais, como no caso do imposto de renda das pessoas jurídicas, o domicílio se dá na sede da pessoa jurídica. Já no caso das pessoas jurídicas de direito público, como os entes federativos não podem cobrar tributos entre si, a questão refere-se diretamente ao direito público e não ao sub-ramo do direito tributário, de modo que o domicílio tributário é qualquer uma das repartições dentro do território da entidade tributante que, como já estudamos, é o sujeito ativo da obrigação tributária. Ainda pode acontecer que a administração fazendária recuse o domicílio tributário eleito pelo contribuinte, como no caso da eleição de domicílio onde não há estabelecimento ou atividade empresária exercida pela pessoa jurídica, onde se aparenta que a escolha ocorre apenas para dificultar a atividade fiscalizatória, o que gera a aplicação do parágrafo 2º do artigo 127 do CTN. A escolha do domicílio tributário, apesar de ser a regra geral, deve ser pautada pela razoabilidade, sendo a mais cômoda ao contribuinte, mas isso não quer dizer que pode impedir ou dificultar frontalmente a arrecadação. Mas, por outro lado, a recusa ela não pode ocorrer por ato discricionário. Ela deve ser pautada na efetiva comprovação da tentativa de dificultar a arrecadação dos tributos, sob o risco de incorrer em abuso da administração tributária. Muito obrigado, pessoal! O estudo do domicílio tributário é extremamente importante para o correto cumprimento de suas obrigações tributárias. Espero que esse episódio seja útil e fiquem ligados. Toda semana temos um novo episódio do jeito que vocês já conhecem. Informação simples, específica e direto ao ponto. Até lá!